Boa noite, quarta-feira, culto do poder, 24 de junho do ano de 2020. E estamos aqui nos reunindo virtualmente para continuarmos a nossa série Os Mais Belos Salmos da Bíblia. E hoje, de maneira especial, o Salmo 23. Vai ser um momento de fé, de esperança e de emoção. Estou feliz já por cumprimentar alguns irmãos que estão aqui conosco e já se identificaram, né? Danilo, Simone, Renata, Denise, Pedro, boa noite. Maria José Soares, Simone Cristina, boa noite a todos vocês. Estamos nos reunindo aqui virtualmente para poder estudar a palavra de Deus e nos aproximarmos do que Deus deseja, que é a nossa comunhão com Ele, né? Enquanto o povo vai se reunindo, ouve mais um pedacinho dessa música do Salmo 23. Tudo bem, boa noite Lediana, Irineu, Marilene que está aqui conosco também, Maria Silva, e assim já começamos aqui a reunir alguns dos nossos queridos irmãos que nessa quarta-feira estão buscando aqui não apenas o conhecimento, mas acima de tudo a certeza do poder e da graça de Deus. Boa noite, Mel, e sem dúvida nenhuma, todos nós com saudade uns dos outros e também da nossa querida igreja. Boa noite, Raquel, Rosa, boa noite a todos vocês que estão reunidos aqui virtualmente neste momento de fé e de emoção. Emoção porque somos parte da família de Deus e cremos em Deus e em sua santa palavra. Nós não temos hoje muitos anúncios. O anúncio é que devemos ficar em casa, as medidas foram aí mais apertadas para a população aqui na cidade de Mojimirim, para evitar o aumento de casos, então fique em casa, se sair use máscara, saia protegido, que além de proteger você e os outros, protege o bolso também, né? Tem multa agora para quem sair aí desprevenido ou não acredita que é importante usar máscara, né? Então, fiquemos em casa, aqueles que podem, e se sairmos, que saiamos protegidos, protegendo a nós mesmos e também os outros, né? Vamos orar a Deus para, então, entrarmos no estudo da palavra de Deus nessa noite, nesta quarta-feira. Oremos. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado porque temos em Ti a nossa força, o nosso conforto para os momentos difíceis e estamos aqui porque, mais uma vez, nós cremos em Ti, em Tua Santa Palavra e aceitamos o Teu sacrifício na cruz do Calvário como todo o suficiente para a nossa salvação e para o perdão dos nossos pecados. Ó Senhor, fique com o Teu povo aqui reunido virtualmente e venha abençoar cada família e as igrejas que aqui representamos. Que a Tua graça possa nos reunir virtualmente, mas sobretudo, quando esse problema passar, que nós possamos novamente voltar a nos reunir em Tua Santa Igreja. Fica conosco, que o Teu Espírito ilumine a nossa mente, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, Veridiana, boa noite, Ellen, tem mais algumas pessoas aqui conosco, né? E é sempre bom lembrar que eu menciono os que aparecem aqui na minha tela, né? Então, se eu não mencionei o teu nome, é porque talvez você não mandou aí um boa noite, estou aqui, e você mandando, eu tenho o prazer de saber que você está aí do outro lado, né? E assim podemos estudar a palavra de Deus.
Quero aproveitar para saudar os irmãos da Vila Dias, os irmãos do Maria Beatriz, Parque das Laranjeiras e também os irmãos do Jardim Silvânia e Igreja Central aqui de Mogi Mirim. Temos hoje uma concorrência aí com uma semana de família. O importante é que a pessoa esteja ligada nas coisas de Deus, né? Então, não importa se Paulo, se Pedro, o importante é estar em comunhão com Deus. Boa noite, Dailza, boa noite, Priscila, é o povo de Deus reunido aqui. E agora, aquele pedido de sempre, né? Que vamos entrar no tema desta noite, dos mais belos salmos da Bíblia. Hoje chegamos no Salmo 23. É um dos temas mais conhecidos da Palavra de Deus e que tem levado muita paz ao coração de muitas pessoas. Então abra a sua sala de vídeo ou compartilhe essa mensagem também para dar oportunidade para que outras pessoas possam estar conosco e ouvir a Palavra de Deus. Curta a página da Igreja Central aqui de Mogi Mirim e assim vamos fazer o que está ao nosso alcance para evangelizar através deste nosso encontro. Outra coisa importante, coloque o seu pedido de oração. Nós temos alguns pedidos de oração por algumas pessoas, temos gratidão porque alguns também estão conseguindo vencer problemas de saúde. O pastor Jacinto, falei com ele já está bem melhor. A esposa que chegou a ir à UTI já está em casa, louvado seja o nome de Deus, né? Deus tem sido bom para conosco e tem alcançado, né, pessoas que estão aí enfrentando lutas e dificuldades. Boa noite, Ceissa, de Embu Guaçu, Dorli. E então agora é o momento de nós abrirmos a Palavra de Deus e estudarmos o livro sagrado. O Salmo 23, o Salmo do Pastor. Interessante que entre os salmos, ele está entre o Salmo 22 e o Salmo 24. O Salmo 22, ele descreve o Salvador crucificado. Fala do Messias, profeticamente, que viria para dar a sua vida pelo ser humano. Veja o primeiro verso do Salmo 22, só para você entender esse contexto. O Salmo 22 começa assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Essa primeira frase, você lembra quem disse, né? E em que momento? Jesus, ali no Getsemane, ele repete essas palavras do salmista Davi. Deus meu, por que me desamparaste? Quando ele está orando ao Pai, pedindo forças para vencer e completar a missão que viera aqui neste mundo. Já o Salmo 24, né, é a vinda do Rei da Glória. É interessante, veja, verso 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, e que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Esse obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Verso 7 diz assim: Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Então, Salmo 22 fala sobre o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O Salmo 24 é um salmo de celebração. É a entrada dos salvos lá no céu. Entre o Salmo 22 e o Salmo 24, encontramos o Salmo 23. E aqui é apresentado o pastor das ovelhas, né? O bom pastor. Interessante que Jesus mesmo se apresenta como o bom pastor. Em João, capítulo 10, ele fala: Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Mas o Salmo 23, ele começa dizendo que o Senhor é o meu pastor. Quando você vê aqui no Salmo a palavra, o nome Senhor, é uma referência direta a Deus. O Senhor é o meu pastor. Então, Jesus é o nosso bom pastor. Não precisamos ter nenhum tipo de dúvidas. Por quê? Porque a palavra de Deus
mostra nesse salmo que talvez seja a passagem mais conhecida da Bíblia, pelo menos o salmo mais querido de todos os que temos na Bíblia. Nenhum salmo toca tão profundamente em nossas emoções como o Salmo 23. O Salmo 23 fala de paz, serenidade, tão profundas que nem sequer a ameaça da morte pode perturbá-las. Não é à toa que nós, como pastores, usamos a leitura desse salmo para tranquilizar vivos e aqueles que estão à beira da morte. Por quê? Porque é um texto que traz paz à alma e ao coração. Portanto, nós devemos conhecer não apenas esse salmo, mas interiorizar esse salmo, porque ele inspira confiança em nosso coração diante dos problemas e diante das dificuldades. Se Jesus é o bom pastor, nós somos as suas ovelhas. Interessante, por que escolher, né, essa analogia, essa simbologia, Jesus como o bom pastor e, claro, que cuida das ovelhas. Vocês sabem que a ovelha é um dos animais mais indefesos. A ovelha, ela não possui nenhum tipo de arma para se defender. Inclusive, alguns pensam que ela é bobinha. Acontece que ela tem um estilo de vida, vamos dizer assim, né? A ovelha, ela segue o seu pastor, onde o pastor a levar. Interessante que a ovelha não faz muita distinção entre o alimento, e por isso que o pastor precisa levá-la para lugares onde o alimento é nutritivo, porque senão ela come qualquer coisa. A ovelha, mesmo diante da morte, ela não foge, ela não grita, né? Por isso que Jesus também é comparado à ovelha que é levada ao matadouro, né? Mas aqui no Salmo 23, ele é aquele que cuida das ovelhas. Ele é o bom pastor. E inspirado nesta figura, nós somos as ovelhas que precisam de um pastor que as proteja de todos os males e perigos. Na Segunda Guerra Mundial, os exércitos aliados recolheram milhares de crianças desabrigadas, famintas, e as levaram para alojamentos especiais. Ali elas foram alimentadas e tratadas. Entretanto, à noite, elas não conseguiam dormir. Pareciam inquietas e temerosas. Um psicólogo descobriu a razão do problema e como solucioná-lo. Tratava-se de insegurança. Então decidiram que quando as crianças fossem dormir, tivessem um pedaço de pão para segurarem. Aquele pão não era para ser comido, deviam apenas segurá-lo. Se desejassem comê-lo, teriam outra fatia de pão para ter sempre algo em sua mão. O pedaço de pão na mão daquelas crianças surtiu um efeito miraculoso. As crianças dormiam agora tranquilas, com a certeza subconsciente de que teriam algo para comer no dia seguinte, pois haviam passado muita fome por causa da guerra. Isso lhes proporcionava um sono tranquilo e calmo. O Salmo 23 é mais do que um pão na nossa mão. O Salmo 23 é uma promessa e, ao mesmo tempo, uma certeza de que nada vai nos faltar, de que hoje temos o pão conosco. Jesus é o nosso pão da vida, né? Amanhã ele continuará conosco, em nossa vida e em nosso coração. E, portanto, nós não precisamos nos preocupar que em algum momento estaremos desprotegidos, porque o nosso bom pastor, ele cuida de nós. Ele nos leva a locais onde nós vamos estar guiados e protegidos. O Salmo 23 ele é dividido em 3 cenas, ou em 3 partes. A primeira, o relacionamento entre o pastor e suas ovelhas. Na segunda parte, o pastor como um guia que orienta aqueles que estão viajando, no caso as ovelhas. E na terceira parte, como um hospedeiro e os seus hóspedes. Então, recebendo aqueles que fizeram uma longa viagem. Vamos então ler o Salmo de uma vez, que são apenas 6 versos,
e depois vamos encontrar a bênção desse salmo para a nossa vida. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que bênção, que mensagem preciosa. 6 versos que nos mostram o cuidado de um pastor com as suas ovelhas. Conosco. Você precisa transformar esse salmo em algo pessoal. É como se Deus estivesse falando diretamente para o seu coração. É como se Deus estivesse reafirmando as suas maravilhosas promessas para você. O pastor divino é aquele que governa, guia, alimenta e protege as suas ovelhas. As suas ovelhas o seguem, o obedecem, o amam e confiam no bom pastor. Não é uma analogia maravilhosa da nossa vida cristã? Nós temos alguém que se preocupa conosco, que cuida de nós, que nos protege. Então, gratos, felizes por termos esse cuidado e proteção, nós seguimos o bom pastor. Nós somos os discípulos do bom pastor. Somos as ovelhas que são cuidadas e protegidas por ele. Então, aqueles que seguem, que amam, que confiam no seu bom pastor, eles recebem deste pastor divino suprimentos. A palavra de Deus diz aqui no Salmo 23, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada, absolutamente nada. Isso descreve uma experiência atual, como também uma certeza firme de que tudo que possa ocorrer no decorrer da nossa vida está sob a guia e proteção do bom pastor. E Davi sabia muito bem o que era este relacionamento entre pastor e ovelhas, porque ele havia sido um pastor de ovelhas. Então, assim, quando ele vigiava os seus rebanhos, cuidando das ovelhas, protegendo contra os animais bravios que queriam tirar a vida daquelas suas ovelhas, ele se interpunha entre o inimigo e as suas queridas ovelhas. Assim, ele pensava ao escrever o Salmo 23 no cuidado de Deus para com os seus filhos, para conosco, nós, ovelhas do bom pastor Jesus. Aqueles que aceitam a soberania de Deus, a soberania de Cristo, também podem receber dele a certeza do repouso. A Bíblia diz, ele me faz repousar em pastos verdejantes. As ovelhas têm uma característica interessante. Elas se recusam a deitar-se enquanto estão com fome. E o bom pastor sabe disso. Por isso que eu afirmo que nós não precisamos nos preocupar com nada nessa vida se estamos nos braços do bom pastor. Ele sabe quando nós precisamos do pão de cada dia. E ele vai prover da maneira mais simples ou mais complexa para que nós tenhamos o alimento que precisamos. E este alimento não é apenas o alimento material, mas sobretudo o alimento espiritual. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Ele sabe o que nós precisamos para a nossa nutrição física, mental e espiritual. E ele vai prover o local certo para que nós não venhamos a passar nenhum tipo de necessidade. Ele também nos oferece o descanso, né? Leva-me para junto das águas de descanso. Profeticamente, nós sabemos que águas significam povos, né? Nações. E o bom pastor, ele sabe que nós precisamos de descanso. Então, mesmo em meio à correria do dia a dia, mesmo em meio às dificuldades, ele sabe o lugar onde nós podemos descansar.
Interessante que o bom pastor, lá ainda existem no Oriente, muitos que têm os seus rebanhos, tem uma característica interessante. Eles não tocam as ovelhas, mas eles vão na frente e as ovelhas os seguem, conhecem a voz do pastor. E ele vai procurar o lugar em que elas possam descansar, seguras. Portanto, o bom pastor nos garante também o refrigério. Refrigera-me a minha alma. Ele nos dá a possibilidade de, mesmo cansados pelas dificuldades, pelos problemas, receber a ajuda necessária para que não apenas tenhamos as nossas necessidades físicas satisfeitas, mas também a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente. Para que nós possamos estar em paz, precisamos confiar neste que é o nosso bom pastor. Além disso, aqueles que são ovelhas do bom pastor, que é Jesus, seguem este pastor, recebem orientação. Diante de dúvidas, diante de decisões a serem tomadas, a palavra de Deus nos diz aqui no Salmo 23, guia-me pelas veredas da justiça. Veredas da justiça ou caminhos de justiça são caminhos retos, caminhos certos, não vias tortuosas, perversas. E existe uma razão para que ele nos direcione, para que ele nos guie. A Bíblia diz, por amor do seu nome. Não são os meus merecimentos que fazem com que o pastor se preocupe para onde eu vou, com quem eu vou, que direção eu tomo, mas é pelo grande amor que ele tem por seus filhos, por suas queridas ovelhas, para a manifestação da sua própria glória. Portanto, mesmo quando uma ovelha se desgarra, o bom pastor vai atrás dela para trazê-la novamente ao caminho, ao aprisco, onde há segurança. E nós precisamos desta orientação e desta sábia direção em nosso viver, porque nós estamos em uma viagem e nós queremos chegar ao destino final, que é a Nova Jerusalém. Podemos ter a certeza de que o bom pastor conhece o caminho e ele nos conduzirá se tão somente aceitarmos a sua guia e a sua direção. Podemos ter essa confiança porque ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Não precisamos temer nada e ninguém. Por quê? Porque temos um Deus que está acima de todas as coisas. Nesse mundo, nós enfrentamos muitas dificuldades, problemas, doenças, inquietudes, mas podemos confiar que mesmo que estejamos num vale à sombra da morte, nós não precisamos temer mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo, porque Jesus está ao nosso lado. E Davi, com certeza, ele pensava naqueles caminhos montanhosos ali de Judá, que continham vales escuros e bandidos poderiam estar à espreita, animais bravios poderiam estar ali também esperando, como lobos, leões, mas se estivermos seguindo o bom pastor, ele nos protegerá de todos os males e perigos. Ele vai nos acalmar os temores e ele usa o que for necessário para que nós estejamos no caminho, na direção da Nova Jerusalém. Interessante que existem histórias de que quando uma ovelha ela é um pouco mais afoita e ela tende a deixar a segurança do rebanho, o pastor, principalmente quando ela é mais novinha, ele chega e quebra a perna da ovelha. E a primeira vez que eu vi isso me deu até um sentimento, né? Como que o pastor quebra, né, a pata da ovelha? Sim, ele o faz, mas não porque ele está irritado, não porque ele é mau, mas para o bem da ovelha, para que ela aprenda que a segurança está em seguir junto ao rebanho,
em ouvir a voz do pastor para que ele não corra o risco de se perder ou até mesmo de ser tragado por um dos inimigos das ovelhas, que são as feras. E isso o pastor, o bom pastor, faz. Isso, numa analogia, significa que muitas vezes Deus permite que algumas coisas ocorram em nossa vida para que nós nos voltemos para aquele que sabe onde é o local que nós podemos descansar tranquilos. É no local onde Ele está. Quando nós estamos com Deus, nós temos tudo aquilo que precisamos. Quem tem Deus tem tudo. Quem não tem Deus não tem nada. Na casa de Deus, nós encontramos sustento. Não precisamos temer, não vamos passar fome na casa de Deus. Por quê? Preparas-me uma mesa na presença dos adversários. Aqui Davi diz que Deus, ele cuida de nós, ele provê o alimento físico, mental, espiritual, emocional, e os nossos inimigos vão ter que ficar olhando a mesa posta, a mesa farta com as bênçãos de Deus, e não poderão nos alcançar, porque estamos sob a proteção daquele que é forte, daquele que é poderoso, o bom pastor, né? Jesus é o nosso bom pastor e conhece as nossas necessidades. Preparar uma mesa era uma expressão que significava providenciar uma refeição. E eu fico pensando quando Jesus estava ali na praia preparando uma refeição e chegaram os discípulos ali, né? Que imagem fantástica, né? Jesus se preocupando com a necessidade que eles tinham de comer, estavam esfomeados. Assim, Jesus se preocupa conosco e Ele prepara para nós aquilo que nós precisamos. A próxima bênção que Deus nos dá é a honra. Ele nos unge a cabeça com óleo. Existe uma analogia com as ovelhas, que os pastores eles passam um determinado óleo na cabeça da ovelha, porque esses insetos, eles procuram especialmente as orelhas das ovelhas, a cabeça, para se instalar, e assim isso deixa as ovelhas muito descontentes. Então, naturalmente, o bom pastor, ele procura passar um óleo na cabeça das ovelhas para protegê-las desses insetos. E quando isso não acontece, elas ficam tão desassossegadas que elas batem a cabeça nas pedras, umas nas outras, por causa que elas não têm como tirar esses insetos, principalmente das suas orelhas e da sua cabeça. Então aqui Davi usa um pouquinho do conhecimento dele como pastor para dizer que Deus não apenas cuida para que nós não enfrentemos esse tipo de problema, de doença, mas também nos honra, porque o óleo sempre era passado também como um símbolo de nobreza. É uma honra concedida a hóspedes, principalmente lá no Oriente, colocar algum tipo de unguento na cabeça de convidados até os dias de hoje. Outra coisa que você recebe na presença de Deus é alegria. O Salmo diz: o meu cálice transborda. Não é apenas uma alegria passageira, é uma alegria indizível. Estar na presença de Deus nos deixa felizes e alegres. Esta é uma bênção especial daqueles que têm a certeza de estarem sempre seguindo o bom pastor. Além disso, nós recebemos um atendimento especial, porque Deus ele chama dois, vamos dizer assim, servos para atender às necessidades daqueles que estão na sua casa, que estão no seu aprisco, e ele chama de bondade e misericórdia, né? O Salmo diz: bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da tua vida. Veja, são duas virtudes especialmente separadas por Deus. Bondade significa que o amor de Deus vai estar conosco sempre, em todos os momentos, nos momentos bons e nos momentos ruins. Nós nunca estamos longe da bondade do Senhor. Deus é bom para conosco e Ele é bom sempre. Por quê? Porque nesse salmo diz que a bondade do bom pastor vai nos acompanhar durante toda a nossa vida.
a bondade de Deus é tão grande que ele deu o seu próprio filho, o seu único filho, para morrer na cruz do Calvário por nós. E o segundo protetor, vamos dizer assim, é a sua misericórdia. A misericórdia de Deus segue-nos em todos os momentos, inclusive quando estamos falhando, quando estamos pecando, quando estamos longe do aprisco. O bom pastor não apenas nos perdoa, mas ele nos traz de volta para o retorno ao convívio com as demais ovelhas que são parte do seu rebanho. Um outro aspecto interessante aqui no Salmo 23, que diz: habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É a bênção da permanência. Uma das glórias que nós teremos lá no céu é a certeza de que as coisas não vão mudar. Nessa vida, nós sabemos que a maior certeza que nós temos é que um dia nós vamos morrer. Pode ser daqui 10 anos, 20, para aqueles que são novinhos, 70, 80, não importa. Se vivermos esse mundo existir, um dia vamos morrer. Mas aqui o bom pastor diz: na minha casa vocês vão viver eternamente. Sabe o que estraga os maiores prazeres aqui da nossa vida, por mais maravilhosos que sejam? É saber que eles não vão continuar, que eles vão acabar. Inclusive eu procuro dizer: você está muito preocupado, você está triste? Saiba que vai passar. Os problemas passam. Você está muito feliz, está radiante, está celebrando alguma vitória? Prepare-se, em algum momento você vai ter lutas e vai ter dificuldades. É só você ver a vida de qualquer ser humano, do começo ao fim, e você encontrará os famosos altos e baixos. Mas na casa de Deus não haverá mais baixos, só haverá altos, só haverá bênção. É a permanência da alegria, da felicidade. Por quanto tempo? Para todo sempre. Esta é a maior de todas as bênçãos que podemos receber de Deus, depois do fato de vivermos ao seu lado para todo sempre. Então, quem não tem o prazer na comunhão com Deus aqui na terra e com aqueles que estão rumando a caminho do céu, não é muito sincero quando ele fala na futura comunhão com Deus no céu, com os santos em glória. Nós precisamos começar a nossa jornada de alegria, de certeza de que tudo que Deus prometeu, Ele cumpre e cumprirá em nossa vida ainda hoje. E essa certeza deve nos motivar, nos mobilizar para irmos em frente. Então, nós podemos ter a certeza de que Deus tem um plano para a nossa vida de cuidado, de proteção, mas Ele tem um futuro maravilhoso. Só recordando, Salmo 23, não nos faltará consolo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Interessante que, ao mencionar vara e cajado, são dois instrumentos que o pastor tem para cuidar e proteger o seu rebanho. O cajado tem uma ponta curva que servia para, quando uma ovelha estava imaginando desgarrar do rebanho, o bom pastor esticava o seu cajado e puxava a ovelha de volta com o seu bordão. E eu fico feliz porque Deus tem um bordão que vem lá do céu, né? Um cajado que vem lá do céu. E quando você e eu estamos pensando em deixar o aprisco, ele ainda continua usando o seu cajado. E eu já senti o cajado no meu pescoço, você também já deve ter sentido o cajado de Deus nos trazendo de volta. É assim, o bom pastor, ele quer que nós sempre estejamos ao seu lado, né, ouvindo a sua voz para recebermos as suas bênçãos. Não faltará alimento, como vimos no Salmo 23, porque ele prepara uma mesa para nós, e com mesa farta, porque o nosso Deus é um Deus de fartura. Não nos faltará alegria. Deus nos unge a cabeça e nos chama de filhos. Nós somos herdeiros do eterno Deus. Não nos faltará coisa nenhuma, porque a alegria de estar na presença de Deus é tão grande que o nosso cálice transborda. É muita felicidade quando nós podemos estar lado a lado com o nosso Deus. Não nos faltará nada no dia a dia, porque Deus usa os seus 2 anjos especiais
indicados para cada um de nós, que eu mencionei, né? Bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Né? Que anjos maravilhosos, né? Que nos relembram a bondade de Deus e nos relembram a sua misericórdia para conosco. Deus é misericordioso, Ele é longânimo, Ele continua acreditando em você, Ele continua acreditando em mim, mesmo quando as nossas atitudes não são as melhores. Esse é o nosso Deus maravilhoso. E Ele promete que um dia nós estaremos para sempre no seu aprisco. A palavra de Deus chama o aprisco de Deus de Nova Jerusalém, ou Canaã celestial. E é para lá que você vai, é para lá que nós vamos. Ao contemplar o amor de Deus nesse salmo, né, o seu cuidado, a sua provisão, nós podemos, como Davi, refletir em como Deus tem sido bondoso para conosco. Né? Deus espera que nós continuemos confiando nele. Por quê? Porque Ele é o nosso bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. E nada vai nos faltar. Ele vai cuidar de cada um de nós. Ele vai nos proteger. Ele guia-nos mansamente. É com muito amor, é com muito carinho que Deus cuida de cada um de nós, os seus filhos, e nos leva mansamente às águas tranquilas. Porque Ele sabe que nós precisamos de cuidado e proteção. Não nos faltará nada e podemos ter a certeza do perdão de Deus em nossa vida e em nosso coração. Ele refrigera a nossa alma. Muitas vezes estamos agitados, preocupados. Quem sabe o inimigo está nos acusando pelos erros que cometemos. Ele nos traz o refrigério da sua graça e do seu perdão. Ele nos guia pelos caminhos de justiça. Por quê? Porque ao seguirmos Jesus, nós vamos fazer o que é certo, o que é correto, e nós podemos ter a certeza que Ele nos deu, que Ele está sempre conosco, porque Tu estás comigo. Uma das maiores bênçãos que você e eu podemos ter é essa certeza. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que promessa maravilhosa esta promessa que nos vem de Deus. A certeza do seu cuidado e proteção sempre em nosso viver. Não precisamos nos preocupar com nada e ninguém, porque Deus cuida de nós e nós poderemos sempre estarmos tranquilos, mesmo enfrentando dificuldades, lutas e problemas. É possível que você tenha um pedido especial de oração. Coloque aqui na nossa página, né, para que nós possamos interceder e orar uns pelos outros. Depois que terminarmos aqui, eu vou ler cada um dos pedidos e vou orar individualmente, e eu creio que todos aqueles que estão aqui neste culto virtual podem fazer da mesma forma. Nós vamos ter já um tempinho de oração, de comunhão com Deus. Lembre-se que as aflições e tristezas, elas nunca virão desacompanhadas das bênçãos oriundas de Deus. Problemas e dificuldades enfrentaremos. Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Nós podemos ter bom ânimo porque o bom pastor está sempre ao nosso lado. Sempre nós estamos protegidos. E em breve nós seremos hóspedes. Hóspedes para todo sempre na casa de Deus, na casa do Pai. E viveremos felizes e viveremos radiantes, porque a glória de Deus estará conosco e isso vai continuar se transbordando pelos séculos dos séculos da eternidade. Não precisamos temer nada e ninguém, nenhum mal. Apesar de vivermos num mundo cheio de temores, medos das mais diferentes naturezas, medo de desemprego, medo da política, medo do comércio, medo do que pode acontecer com a nossa família. Ao ler o Salmo 23, ao meditar no Salmo 23, nessas palavras maravilhosas, lembre-se, você tem um bom pastor. E esse bom pastor vai cuidar de cada um de nós sempre. E ele nos trará aquilo que precisamos, inclusive a paz. Como diz Paulo lá em Filipenses 4, verso 6, né? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus.
É isso que eu desejo para cada um de vocês, né? A paz de Deus, que nada pode se comparar aqui nesse mundo, ela estará guardada no seu coração, juntamente com as palavras maravilhosas do Salmo 23. Você vai ter o coração e a mente abençoado e protegido pelo Deus maravilhoso, um Deus presente, e não precisamos temer nada e ninguém. Que Deus possa abençoá-lo. Nós vamos orar pelos pedidos de oração. Alguns foram colocados aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui mencionar. Continuamos orando pelo irmão Marcos Cunha, né, que precisa da nossa intercessão. Boa noite, Vanderlei Monteiro, Raquel, Jussi Brito, boa noite, Anildo Jung, Yolanda, sempre aqui conosco, Pastor Nunes, Ellen Silva, enfim, tem muita gente boa aqui conosco, mas os pedidos, alguns só estão aqui no fim, né? Maria José pede por ela e pela família, Vilma pela família, quem mais aqui? Vamos orar pelo Éricles, que perdeu a sua mãe, né? Então vamos orar pelo Éricles. Simone pede oração pela família, pelos amigos que estão trabalhando nos hospitais, né? A Irlei pede oração pela sogra, Dona Zilda. Enfim, são muitos os pedidos, depois eu quero ler individualmente. Nesse momento vamos orar e confiar a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja nas mãos do nosso bom e maravilhoso Deus. Oremos. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez meditamos nas promessas maravilhosas do Salmo 23. Este é um salmo que nos traz paz, acima de tudo porque nos dá a certeza do teu cuidado e proteção em nossa vida. Não importa em que situação estejamos, mesmo que seja no vale da sombra da morte, tu estás conosco, nos dando a sua graça e proteção. Com a tua vara e teu cajado, tu nos conduzes para que estejamos sempre no teu rebanho, protegidos no teu aprisco de todos os males e perigos. Tu nos envias a certeza de que a bondade e a misericórdia, esses anjos maravilhosos, estarão cuidando e protegendo cada um de nós, a nossa família, bem como a nossa fé, a nossa vida espiritual. Estamos guardados sob a proteção de Jesus, o bom pastor. E nós cremos que em tudo que prometestes, principalmente que voltarás para nos buscar, para viver por alguns anos, 1000 anos na tua casa, é o nosso sonho, é a nossa vontade. Portanto, ó Senhor, que quando voltares muito em breve, que todos nós estejamos preparados, prontos para segui-lo, assim como temos feito, e que possamos então viver num momento em que nunca mais terá fim, a permanência, a certeza de que nunca mais o mal colocará suas garras sobre a nossa vida, sobre a nossa família, mas viveremos felizes para todo sempre ao teu lado, ao lado dos santos anjos e de todos os salvos e remidos. Ó Senhor, tu ouviste os pedidos que foram aqui apresentados. Existem outros que estão em nosso coração. Ouve-os, atende-os de acordo com a tua santa e boa vontade, e que nós possamos continuar confiando em ti e firmes, continuarmos em nossa jornada rumo à Nova Jerusalém. Abençoe os teus filhos, a todos nós que participamos desse culto do poder, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Cristo. Amém. Queridos, confie. Tudo aquilo que Deus nos promete, Ele cumpre, né? Um abraço aí para o Jonas, Juliana, Vilma, Irlei, enfim, povo de Deus que esteve aqui reunido, né? E eu quero deixar com vocês esta música especial, né? Que fala do bom pastor, né? O Senhor é meu pastor. Como vimos, nada vai faltar. Nos reuniremos de novo no sábado, às 10 horas, para a nossa live. Antes disso, você terá a possibilidade de assistir à Escola Sabatina, aqui nessa mesma página, só que
Esperança, né? Na página da igreja, mas Esperança Mojimirim, ok? Que Deus possa abençoar você, sua vida, proteção. Vamos orar a Dalton pela nora, pela gestação, Lohane, né? Vamos estar orando. Que Deus abençoe Dorli, Jonas, Pedro, enfim. Você está bem, você é amado pelo bom pastor e você é uma ovelha querida. Você está no aprisco do bom pastor, que é Cristo Jesus. E você tem um bom pastor. Uma boa noite. Deus te abençoe. Um abraço. Boa noite, Francisco, Lediana, Adriana, Ivan Estina, meu amigo, passou por aqui. Vilma, Juliana, Simone, boa noite a todos. Fiquem com essa mensagem, né, de confiança e do cuidado de Deus na sua vida e no seu coração. Boa noite.